Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Mareste da equipe Multitécnicas e hoje nós vamos fazer esta bolsa que eu chamei de bolsa Isis. Ela é uma peça estruturada com um fundo de caninho, super fácil de fazer, e eu fiz ela em dois tamanhos, neste tamanho e também uma Isis maior. Então todas as informações você vai ter aqui na aula. Os materiais, os acessórios ou fio de malha Multitécnicas você encontra no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Quer falar conosco? Tem alguma dúvida? Quer fazer os seus pedidos? Entre em contato através do WhatsApp, no 11 989 55 2000. Gostou do vídeo? Vai fazer a peça? Compartilhe, deixe seu like aqui, isso me ajuda muito na divulgação para fazer novos vídeos. E bora lá para a aula! Vamos começar a falar sobre os materiais que eu utilizei nessa peça. Para Isis menor, você vai utilizar 1,5 rolo do fio de malha Multitécnicas e para maior são 2,5 rolos do fio de malha. Essa é a cor avelã e aquela a cor cinza. O fundo de caninho, ele é estruturado com este caninho aqui, que é o caninho de nível de aquário. Ele é mais fininho e mais molinho que o caninho de construção. Então, caso você vai utilizar o mesmo caninho, procure o de nível de aquário. Eu utilizei a agulha de 7 milímetros, lembrando que meu ponto, ele é um pouquinho mais solto, por isso eu utilizo a de 7. Caso o seu ponto seja muito apertado, utilize a de 8, porque senão seu ponto vai ficar muito duro e ela vai ficar muito pesada. Uma agulha de tapeceiro, que é essa de ponta redonda, que é a tapestre número 13, para fazer os arremates, esconder as pontinhas, e também para passar aqui no meio da corrente um fio de malha, caso você queira fazer igual eu fiz essa daqui. Essa aqui é a corrente grossa lixada e aquela lá é a corrente dupla. Ela é um pouquinho mais fina do que essa daqui, mas as duas são correntes de metal. As alças de madeira nós já temos à disposição lá no nosso site e tem vários modelos. Lembrando que eu não sei quando você vai estar assistindo este vídeo, neste período você já encontra, porém eu não sei quanto tempo vai durar o nosso estoque. Então, só para você saber, são as alças novas que nós temos lá no site que são de MDF. Além disso, você precisa do botão imantado e de tesoura e linha e agulha de costuras finas para poder pregar o botãozinho imantado. Nós vamos começar a mostrar aqui o tamanho da base da Isis menor. Ela ficou com aproximadamente 26 de largura por 10,5 de altura. Então, esse é o tamanho da menor. A altura aqui da lateral ficou com 21 e a largura daí total da peça, quando eu digo total, é quando a gente pega de um lado a lado, aí ela ficou com aproximadamente 32 centímetros. Ela é uma peça com um espaço interno muito bom, grande, mesmo sendo essa daqui que é a menor, vocês vão perceber que ela tem um espaço interno muito bom. E a Isis maior, ela já é uma bolsa considerada grande, uma bolsa com bastante espaço interno. Então, nós vamos iniciar a peça fazendo aquela correntinha inicial. Eu vou trabalhar a peça menor aqui no vídeo. No final, eu vou explicar para vocês os tamanhos de correntinha para cada uma das bolsas que eu fiz. Essa daqui, que é a pequena, eu trabalhei o início com 16 correntinhas. Então, aqui não tem segredo, porque eu já fiz 3, 4, 15, 16. Uma correntinha para virada, para subida, introduzo aqui na próxima, e aqui você já vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Isso aqui já é a curvatura, quando nós terminarmos o lado de lá, aqui já é a curvatura final. Então, agora você trabalha pontos baixos em todos os pontos, em todas as correntinhas dessa correntinha de base, normalmente até chegar na última correntinha aqui no final.
Cheguei na penúltima correntinha, agora eu vou para a última correntinha. Nesta última, você vai trabalhar 4 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu faço 1, 2, 3, 4. Quando você for fazer o 4, você já tá terminando aqui a curvatura, é bom que você já pegue aquele fiozinho inicial, que é o início da correntinha. E ele já vai ficar preso, formando, então, a curva com os 4 pontos baixos. Agora, quando você volta, você precisa introduzir a agulha aqui e já pegar esta ponta para que o arremate fique escondido dentro do crochê. Então, quem ainda não fez essa base com a estrutura do caninho, você vai perceber que somente essa primeira carreira que a gente vai fazer sem o caninho, depois são 2 carreiras com o caninho. Ele forma uma estrutura que deixa a bolsa mais firme e ela fica mais perfeita. E quando você coloca peso dentro da peça, carteira, chave, celular, enfim, qualquer outro objeto, ela não deforma. Por isso que é interessante essa técnica. E eu sempre explico com mais cuidado aqui para que você tenha uma peça cada vez mais bonita, mais estruturada e também seja o diferencial do seu trabalho. Essa é a penúltima correntinha. Agora, nós vamos fazer aqui na última 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. Essa é a primeira carreira que nós trabalhamos sem o caninho, tá? Algumas pessoas me perguntam, Ellen, mas tá repuxando. Reparem que repuxa um pouco sim, aí o que eu vou fazer aqui? Vou ajeitar o fio de malha, deixando ele mais assentado, né? A palavra é essa, é assentar o fio de malha. Ainda assim, ele forma um pouco de torção, porque você está iniciando o trabalho. Então, não se preocupe. A não ser que ele fique muito apertado, aí você troca o número de agulha, tá? Como eu falei no começo do vídeo, eu tenho um ponto um pouquinho mais solto, eu utilizo a agulha número 7. Caso o seu ponto seja muito apertado, trabalhe com a agulha de número 8. Agora, nós vamos fazer o fechamento, que é aquele fechamento para ficar invisível. Você vem aqui por trás, coloca a agulha nesses 2 fiozinhos, puxa para trás. Ajeita aqui para que fique o mais perfeito possível. E agora, nós vamos pegar o caninho. Para essa peça, você vai precisar de mais ou menos 1 metro de caninho. Quando você for utilizar, não precisa cortar logo na primeira carreira, para que você corte somente aquilo que você precisa. Então, agora, é o seguinte. A mão esquerda está segurando o tecido, o fio de malha lá atrás, eu coloco o caninho entre a minha mão e a agulha e deixo mais ou menos essa ponta para segurar. Aqui eu tenho o caninho, vou retomar a agulha aqui. Antes de colocar o caninho aqui, você vai introduzir a agulha naquela argolinha que formou do fechamento perfeito, você retoma aqui na ponta da agulha o fio, então, ele fica deste jeitinho aqui. Agora sim, eu vou passar o fio pra frente, com cuidado, você tem que ir girando a ponta da agulha para que ela saia aqui na frente, ok? Eu dou uma ajustadinha aqui no ponto, e agora, você vai colocar o caninho entre os seus dedos aqui, ó. Eu estou segurando o crochê aqui atrás e a agulha com o polegar, e minha mão direita aqui. Então, eu introduzo o caninho entre a agulha, o fio e o meu dedo, que é para facilitar na hora de segurar o caninho, para que ele fique nessa base aqui que a gente vai fazer. Eu vou deixar ele aqui pro lado, só para não me atrapalhar. E aí, o primeiro ponto é praticamente só para que você segure o caninho entre o fio e a base, para que ele fique mais firme e fácil de trabalhar. Por enquanto, eu deixo uma ponta curta aqui do meu lado esquerdo, depois eu vou puxar um pouco mais para começar a cobrir com o tecido. Então, eu introduzo agora aqui, ponto baixo normal, e vou trabalhar 2 pontos baixos nesse primeiro ponto de base.
certo? Então, aqui eu já fiz 2 pontos, eu tinha feito 4 vezes 2 pontos baixos, agora eu vou fazer 2 aqui, mais 2 aqui. E já prendi o caninho entre a minha mão e o crochê. Agora sim, eu seguro com o polegar e os meus dedos aqui atrás, delicadamente você puxa o caninho aqui para ele ficar maior, porque nós vamos colar quando ele estiver deste lado, nessa parte aqui. Então, eu vou puxar um pouquinho mais e deixo desse jeitinho aqui. Ainda não sei se é exatamente esse tamanho, mas a gente vai descobrir mais pra frente. Então, agora, você vai trabalhar o ponto baixo normal, pegando o caninho junto com o fio e cobrindo este caninho aqui dentro, justamente para que forme a carreira de sustentação. Conforme você faz esse trabalho, olha, eu introduzo e levanto o fio até aqui em cima para que ele fique perfeito e mais bonito. E conforme você vai trabalhando, ó, eu faço assim, eu ponho e aperto aqui, ó, eu aperto com os meus dedos para que eu veja se está ficando perfeito. E agora, é assim até chegar aqui nesta ponta. Cheguei na ponta, agora eu trabalho 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, primeiro, aqui eu vou fazer o segundo. Eu chamo ele de ponto baixo duplo, porque você trabalha 2 pontos no mesmo ponto de base. Se eles fossem fechados juntos, aí é diferente, é ponto baixo fechado junto. Aqui é como se fosse um ponto baixo duplo no mesmo ponto de base. Então, eu fiz 2, 2, aqui mais 2 e mais 2. Formando a curvatura dessa base oval. Os últimos 2 pontos. Conforme você vai fazendo, você vai pegando prática e percebendo exatamente aonde você precisa pegar e também ajeitar o fio de malha para que ele forme essa curva. Agora que nós já fizemos a curva, o que que eu faço? Vou tirar a agulha só para não ficar fazendo muito barulho. Eu ajeito essa base aqui nessa superfície reta. Sempre é bom que você trabalhe numa mesa, justamente para que você tenha um apoio melhor na hora de puxar a base, porque agora é o momento que você vai acertar essa base, deixando para que ela fique mais retinha. Então, coloquei ela aqui, eu junto as duas pontas mais ou menos aonde eu preciso cortar, tá vendo? Deixo mais ou menos desse jeitinho aqui, já medi, já vi que ele é mais ou menos aqui, eu vou cortar um tiquinho só, mais folgado. Bem pouquinho. Assim, eu não tenho perigo de desperdiçar o caninho. E também fica já perfeito para que as duas... Eu falo que as duas pontas precisam se beijar, tá vendo? Elas precisam ficar encostadinhas desse jeito. Se você tem alguma outra técnica de colagem aqui, coloca nos comentários para que eu veja como é que vocês estão fazendo esse fechamento. Agora, eu vou pegar o durex largo aqui. Não precisa ser um pedaço muito grande, mas também não pode ser muito pequeno. Se você já me acompanha aqui, você sabe que eu sempre falo sobre a questão da lavagem. Caso você queira fazer uma base que possa ser lavada, você pode colar com a silver tape, que é uma fita adesiva que tem resistência à água. E aí, é possível que você lave sem que o durex solte. Mesmo assim, eu já fiz alguns testes com o durex e dá certo, ele descola, mas ele fica dentro do crochê, não tem problema que ele não solta. Porém, eu não acho muito adequado que você coloque uma fita adesiva que não é resistente à água, caso a peça seja lavada várias vezes, porque aí vai acabar soltando essas duas pontinhas. Então, essa é a dica sobre a questão da colagem. Então, vou retomar aqui o ponto. Então, este último ponto era o ponto duplo. E agora não tem segredo. Você vai trabalhar até chegar no outro lado, o ponto baixo normal, como a gente já tinha feito deste outro lado aqui de baixo. Essa base tem uma dica,
que é uma dica importante que eu vou falar agora na segunda carreira, e fica a gosto de vocês, fazer ou não fazer, mas eu gostei bastante e achei que deu um diferencial legal. Então, eu vou chegar agora até o outro lado ali, e aí a gente finaliza essa primeira carreira. Cheguei aqui no finalzinho, já fiz o penúltimo ponto. Reparem que agora eu só tenho um ponto aqui sobrando. Por quê? Eu vou fazer 2 pontos aqui, 2 pontos no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, lembra que nós fizemos aquele primeiro ponto da subida, que eu chamo de subida invisível ou subida perfeita? Você vai introduzir a agulha aqui e vai fazer apenas um. Porque este aqui a gente vai considerar como um ponto para que fiquem as duas pontas dessa base oval iguais, senão isso pode te dar diferença na finalização. É pouca coisa que dá, mas dá. Então, por isso que é interessante. Agora, nós vamos finalizar aqui, considerando que esse seja um ponto, porque você vai trabalhar esse fechamento. Então, fica certinho, tá vendo? Aqui são 2, 2, 2 e 2. Então, por este motivo que nós fazemos assim. Agora, a gente vai trabalhar a segunda carreira da base oval do mesmo jeito que eu fiz a primeira carreira. Então, eu não vou mostrar tudo de novo, eu só vou fazer esse comecinho aqui pra vocês verem, mas é a mesma coisa, ó. Fecho aqui, vou pegar o caninho, coloco o caninho entre a minha mão e a agulha, prendo ele com este primeiro ponto que nós fazemos para a subida, né, que é a chamada de subida invisível, então, você não percebe que existe uma subida de nenhum dos lados. E agora, vocês vão trabalhar da mesma maneira que eu fiz na carreira de baixo. Então, neste primeiro ponto, você já faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Se abrir um pouquinho o ponto aqui, ó, você precisa vir com a mão e fechar para que ele fique bem perfeito, tá? E agora, a mesma coisa, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, se você tem alguma dúvida de como fazer esta carreira, você faz exatamente igual a carreira de baixo. A única diferença é que você tem um pouquinho mais de pontos aqui na lateral, porque você já tá na segunda carreira. Então, 2 pontos aqui, aqui você vai fazer igual, e aí eu volto com vocês aqui no fechamento deste lado. Cheguei aqui no final, vou fazer igual eu fiz na carreira anterior. 2 pontos baixos aqui no último ponto, e aí o fechamento eu faço um ponto baixo, junto com aquele último que nós tínhamos feito, aliás, o primeiro, né? Que foi feito no início da carreira. E o fechamento é a mesma coisa. O que que nós vamos fazer de diferente nessa base? Em algumas peças, quem já assistiu aqui as aulas, eu virava e já iniciava o trabalho aqui em cima. Agora, nós vamos fazer um outro trabalho aqui. Isso que eu falei pra vocês ali no começo. Caso alguém não queira fazer ou não ache legal, não tem problema, não vai mudar a sua peça. Mas eu gostei da estrutura, achei que ficou super bonito. Fechei aqui. Passo o fio pra frente. Ó, eu dou uma ajustadinha aqui pra ficar bacana. Venho aqui por dentro e vou passar aqui pra baixo, pra essa parte. Agora, eu vou trabalhar em toda a extensão da base uma carreira de pontos baixíssimos neste contorno. Em todos os pontos, você introduz e puxa. Só o ponto baixíssimo, tradicional. Só não deixe esse ponto muito apertado, tá? Porque senão você corre o risco de repuxar a base. Por que que eu fiz isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque o acabamento ficou mais bonito. Opa, fiz 2 aqui no mesmo. Primeiro, porque o acabamento fica mais bonito, ele vai ficar mais reforçado. E na hora que você trabalha, que você termina o trabalho, a base está com uma carreira como se fosse essa corrente, né, do ponto baixíssimo, nessa parte de baixo. Então, ela vai ficar assim, ó, ela fica com essa lateral, mais a carreira de baixo. E ela fica mais firme, mais durinha, por isso que eu gostei. Porém, se você não quiser fazer, não tem problema, você já pode começar o trabalho da base. E por que que eu estou falando se quiser ou não? Porque aqui você gasta um pouquinho de fio.
Caso você esteja trabalhando com uma produção de bolsas grande, que você precisa economizar material, você pode economizar nessa carreira. Porém, o acabamento fica bem bonitinho. Então, agora eu vou fazer até o final, até chegar aqui. Cheguei aqui nos últimos pontos, eu vou trabalhar o penúltimo, ponto baixíssimo. Agora, aqui é o último ponto que eu vou introduzir e puxar, ok? Como aqui já é o finalzinho, eu preciso fazer o fechamento. Para que ele fique um fechamento mais perfeito, nós vamos cortar agora o fio. Puxo delicadamente e vou colocar na agulha de ponta redonda. Agora, você introduz por baixo aqui, ó, daquele primeiro ponto baixíssimo, puxa pra cá e volta ele por dentro desse último ponto. Aí, ele vai ficar essa correntinha aqui contínua, ela não vai aparecer. E aí, a ponta, você passa aqui por dentro e esconde para que ele fique bem certinho. Então, aqui a gente finaliza essa base. Lógico que eu fiz essa base para fazer a bolsa de hoje, mas você pode utilizar essa base para outros trabalhos. Para cestos, para porta-coisas, porta no banheiro, se você fizer com a fita silver tape, você pode utilizar para lavar, né? Não vai ter problema nenhum. Mas reparem que ele fica uma base bem firme, bem durinha. E este acabamento que eu fiz aqui, ele é só para deixar ainda mais bonito. Mas caso você não queira, também não há necessidade. Agora, a gente vai começar a fazer o corpo da bolsa. Agora, nós vamos começar a fazer o corpo, sendo que você tem esta parte aqui, que é o lado direito, que seria o fundo da bolsa, e aqui o lado interno, tá? Não tem, você pode começar onde você preferir, tanto o lado direito quanto o esquerdo é a mesma coisa. Você vai introduzir a agulha aqui por baixo, aliás, aqui pelo meio do ponto. Eu gosto de começar sempre nessa ponta, porque eu acho que fica, mesmo que a divisão das carreiras seja imperceptível, ainda assim ela vai ficar na lateral da peça. Agora, você puxa o fio aqui pro seu lado direito. Essa pontinha agora a gente já vai esconder automaticamente durante a execução dessa primeira carreira. Laço o fio lá atrás, passo aqui por dentro e ele forma o primeiro ponto. E agora, você vai pegar aqui na base, sempre já escondendo este fio, que é o fio de início, para que ele fique um arremate a menos. Nesta primeira carreira, que vai ser uma carreira toda de pontos baixos, você vai fazer 2 aumentos, 2 deste lado e 2 deste. Esses aumentos são porque a base, ela é sempre um pouco menor do que o tamanho do corpo. E se você fizer 2 aumentos, ela vai ficar mais bonitinha. Como é que eu faço esse aumento? Só trabalhando 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz 2 aqui, eu vou fazer neste finalzinho aqui mais 2, e a mesma coisa desse lado, 2 e 2. Então, aqui não tem segredo, gente, ó, só esconder esse comecinho aqui no ponto baixo mesmo. Então, introduz e puxa. Aqui eu já terminei de esconder a pontinha inicial, ó. E aí, agora você vai direto, trabalhando sempre em pontos baixos. Reparem que aquela correntinha que nós fizemos de pontos baixíssimos, ela vai ficar aqui por baixo. E nós vamos pegar sempre o fiozinho, um só dos fiozinhos dessa correntinha que aparece aqui na lateral. Então, eu introduzo e puxo e faço ponto baixo, sempre pegando, e vai ficar essa correntinha aqui de acabamento. Então, agora, vocês vão fazendo assim, até chegar aqui nessa outra lateral, que eu vou mostrar os aumentos novamente. Cheguei aqui na pontinha, vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, trabalho mais 2 pontos aqui, 2 ou 3, tanto faz. Aqui, aquele fechamento, ó, então, já faço mais um e mais um. E agora, 2 pontos baixos aqui também. Então, eu já fiz os 2 deste lado, eu faço 2 aumentos, 2 aqui e 2 aqui.
E agora eu vou trabalhar de novo toda a carreira e antes de fechar a carreira eu vou trabalhar mais 2 aqui. Cheguei aqui na pontinha, trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que seria o aumento, né? E agora, faço o último ponto da carreira e o fechamento perfeito, ou fechamento invisível. Vou introduzir a agulha por trás, pego a argolinha, puxo pra trás. Vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, eu vou introduzir a agulha dentro do ponto baixo da carreira anterior. Durante a aula, eu vou falando a questão desse fechamento aqui, que tem algumas dicas importantes. A primeira dica, puxei essa argolinha, eu vou introduzir ou neste ou nesse. Eu gosto de fazer aqui voltando o ponto. Em alguns casos, a gente vai ter que adiantar. E aí, eu vou explicando para vocês durante a aula o porquê disso, ó. Puxo agora com cuidado aqui por dentro do meio do ponto baixo. E nós vamos trabalhar em ponto baixo centrado. Por isso que eu já estou saindo aqui dentro deste ponto. Então, laço, e eu já tenho um fechamento perfeito. Agora, gente, eu vou falar a respeito deste ponto, que ele é um ponto fácil de ser feito, porém, você tem que contar. O segredo dele para não errar é contar. Nós vamos trabalhar aqui este ponto, nós já contamos ele como um ponto do ponto fantasia, sendo que aqui eu vou fazer 3 pontos baixos, pontos meios, 3 pontos baixos centrados. Então, 1, 2, 3. O meio ponto baixo centrado, ele nada mais é do que o ponto baixo pegando dentro do ponto baixo da carreira anterior. Perfeito? Então, aqui a gente fez os 3 primeiros. Nós vamos terminar com 3 aqui também, porque serão sempre 6 pontos de intervalo. Depois vocês vão entender exatamente o que significa isso. Então, eu fiz 3 pontos aqui. Este próximo ponto aqui agora, eu vou fazer ele ponto baixo alongado. Somente nesta carreira, porque eu ainda não tenho um centrado aqui para baixo, eu vou introduzir aqui no buraquinho normal, alongo o ponto baixo e fecho, ok? Quando eu fiz isso, agora eu fiz o primeiro, eu vou voltar o segundo. O segundo, quando eu volto, eu não pego ele centrado, eu pego ele normal. Puxo. O segredo para este ponto também é você deixar o fio sempre retinho e alongado. Quanto mais reto, mais bonito o ponto fica. E ele vai fazer uma espécie de cruzamento aqui, um por cima do outro. Agora, nós vamos continuar. Então, serão 6 pontos baixos centrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tem alguma dúvida do ponto centrado, se ele está pegando certinho ou não, quando você introduz aqui, repara nesse meu dedo aqui atrás, olha, eu uso ele como um apoio. A hora que eu introduzo a agulha, eu sinto que a ponta saiu aqui. Se você tiver dúvidas, quando você olhar por dentro do trabalho, tá vendo que ele tem este fiozinho que fica na horizontal do ponto? Ele sempre tem que sair no meio e por baixo desse ponto na horizontal. Puxo e fecho. Então, aqui agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6, pego um ponto baixo alongado. Deixo ele o mais retinho que possível, fecho. Volto cruzando, pegando sempre na lateral deste ponto. Esta primeira e segunda carreira são diferentes, depois elas vão ficar sempre iguais. Então, eu só tô fazendo aqui a primeira carreira um pouco mais devagar para vocês entenderem, mas a primeira carreira é sempre isso. Este ponto alongado e o cruzado e 6 pontos baixos centrados. Fiz os últimos 2 pontos baixos centrados e eu tenho mais 2 aqui.
Esses dois últimos pontos, como eu quero que neste intervalo aqui eu tenha sempre 5 pontos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Para que nós tenhamos 5, eu vou pular um deles, tá? Como foram feitos automaticamente aumentos, depois eu explico para vocês, mas eu vou pular este ponto, porque se eu fizer mais um, vai ficar com um espaço aqui maior do que do resto dos outros pontos. Isso pode acontecer na sua bolsa, como pode não acontecer caso você tenha feito algum aumento a menos, tá? Mas é só para vocês saberem que dá para consertar. No crochê a gente tem essa possibilidade. Então, eu vou pular esse aqui, vou pegar no próximo. Vou fazer o ponto baixíssimo, ponto baixo centrado, desculpa. E fiz o último ponto, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer aquele fechamento invisível, ou fechamento perfeito. Venho por trás, coloco aqui a agulha na pontinha, pego pela frente, puxo lá pra trás e fiquei com fechamento, então, com 5 pontos aqui. Agora, eu vou introduzir aqui bem no centro, sair aqui atrás, eu retomo a argolinha aqui na agulha, eu dou uma ajustadinha no ponto e puxo com cuidado. Este meu dedo, ele está segurando aquela argolinha aqui atrás para que ela não venha junto pra frente, ó. E aí, quando ele sai aqui, ele também já sai um ponto baixo centrado da próxima carreira, tá vendo? Ele fica bem perfeita essa subida. Agora, gente, como eu falei pra vocês que primeira e segunda carreira são diferentes, mas depois vira uma repetição, agora vocês vão ver a repetição. Lembre-se que aqui é sempre a subida de todas as carreiras. Então, às vezes, você começa com ou 2 pontos baixos, vai sempre variar o início, para que não fique uma cicatriz na bolsa. Por isso que eu falei para vocês que cada fechamento de cada carreira acaba mudando, né? Então, agora nós vamos fazer o próximo cruzamento. Como é que vai ser isso? Fiz uma subida aqui, pego o ponto baixo centrado novamente. Agora, você faz a carreira seguindo a carreira de baixo. Então, fica mais fácil. Neste cruzamento, automaticamente, eu acabei fazendo um aumento, porque ao invés de trabalhar apenas um ponto, aqui você tem 2, você tem um ponto alongado e um ponto cruzado. Não tem problema nenhum. Quando você fez esses 2 aqui, olha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, correto? Então, aqui eu já fiz 1, 2. Nesse buraquinho aqui, nós vamos trabalhar mais um ponto baixo centrado. Opa, o meu centrado não saiu direito, eu vou refazer, ó. Quando ele não sai direito, você precisa refazer. Então, fiquei com 3 pontos baixos centrados. Agora, vem o cruzamento. Quando você for fazer esse cruzamento, agora você vai pegar no baixo centrado alongado. Então, ele é abaixo do ponto, no centro do de baixo. Venho aqui. Qual que é o segredo? Puxe delicadamente até subir bem essa laçada e fecha o ponto. Agora, você vai cruzar este ponto. Como é que você vai cruzar? Vai cruzar pegando ele exatamente aqui neste último que nós fizemos de baixo, baixo centrado. Puxo e cruzo. Então, ele começa a formar o desenho. Então, vamos de novo. Vou fazer os baixos centrados aqui da continuação do ponto, ó. Esse primeiro ponto aqui que você faz logo depois do alongado, ele precisa ficar mais certinho aqui, ó, para que ele feche bem o ponto, tá? Feche bem a carreira. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, naquele ponto que fica um pouquinho por baixo aqui, mais chatinho de pegar, mas você encontra, ó. 5 pontos baixos centrados. Agora, eu vou fazer o cruzamento. Eu vou pegar no baixo centrado, alongado, introduzo
puxo, subo bem essa laçada aqui desse baixo alongado e volto a agulha pegando aqui nesse, ele fica abaixo daquele que nós pegamos por último, então, exatamente aqui, ó. Na verdade, não é abaixo, ele é quase na lateral, então, eu venho aqui, ó, de novo. Ó, ele é abaixo desse central, então, eu venho aqui, puxo e fecho. A mesma coisa vale para esse cruzado. Ele precisa ficar bem alongado para que fique bonito. Então, vou fazer de novo. 5 pontos baixos centrados. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto, ele é sempre esse mais fechadinho aqui de baixo, ok? Venho no alongado centrado, introduzo a agulha, puxo e deixo alongado bem bonito. Depois que eu deixei esse alongado bem bonito, eu volto neste pontinho aqui, que ele é abaixo daquele último baixo centrado que nós fizemos aqui do grupinho de 5. Puxo com carinho para que ele fique bem bonito, bem cruzado e forme o desenho. Então, isso vai ser a repetição de agora de todas as carreiras até você terminar todo o corpo da bolsa. Eu vou terminar essa carreira e mostrar o fechamento novamente. Cheguei no finalzinho da carreira, pego no último baixo centrado. Como eu prometi, vou mostrar pra vocês como é que fica o fechamento das carreiras, né? Então, aqui, eu tô exatamente no centro daqueles 5 pontos baixos centrados. Puxo a argolinha pra trás. Às vezes ela fica um pouco maior. Puxei. Então, pode ser que em um dos cruzamentos você esteja exatamente aqui, porque isso aqui vai, o desenho ele vai vir na diagonal. Então, por isso que cada fechamento muda. O que que é importante? Que você sempre saia dentro do baixo centrado. Então, introduzo a agulha, retomo a argolinha aqui na ponta da agulha. Eu sempre dou uma fechadinha melhor ali e puxo o ponto pra frente. Puxei pra frente, subi a carreira e eu tô com o fechamento aqui perfeito, tá? Então, agora, gente, vai ser sempre o mesmo trabalho em todas as carreiras, sempre pegando o ponto baixo alongado, centrado. Então, o alongado centrado sempre vai ser aqui. E o fechamento deste cruzado embaixo do quinto ponto baixo centrado de cada um, tá bom? Então, agora é sempre a mesma coisa por todo o corpo da bolsa, até você chegar na altura que você deseja. Estou chegando no final de mais uma carreira aqui, que ela é igual a todas as outras, mas eu gostaria de falar mais uma coisa a respeito do cruzamento e também do fechamento, só para vocês verem como vai ser sempre igual. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. O ponto que eu pego agora, lembrem-se que nós vamos fazer um cruzamento. Para que não tenha aumento, reparem que aqui eu tenho 1 ponto, 2 e 3. Então, eu não posso aumentar 3 pontos aqui e também não posso diminuir. Por isso que este pontinho aqui, ó, eu vou pôr bem perto da câmera para vocês verem, você tem que tomar cuidado para sempre pegá-lo. Então, eu venho aqui por dentro. Quando eu tenho dúvidas, eu olho aqui atrás. Vou mostrar para vocês bem certinho, ó. Eu introduzo a agulha, venho aqui por trás, até que eu pegue o baixo centrado, tá vendo? Eu peguei por baixo daquele ponto em diagonal. Aí, eu laço, faço o ponto baixo, ponto baixo centrado e tenho 5 pontos aqui, correto? Agora, eu vou fazer o cruzamento, baixo centrado alongado, puxo, eu gosto de deixar sempre essa puxada bem certinha. Eu quis mostrar novamente porque, às vezes, pode surgir alguma dúvida na hora de fazer essa contagem.
E o segredo desse ponto fantasia é justamente que a contagem esteja sempre certinha. Volto para pegar aqui de baixo. Introduzo a agulha, puxo. Ele é um ponto mais apertadinho, tá, gente? Então, vocês vão sentir que ele fica sempre um pouco mais apertado. Ó, eu puxei errado aqui, ó. Eu vi que o ponto abriu, eu vou refazer. Então, introduzo. Vocês não podem abrir essa laçada aqui de baixo, ó. Introduzo, agora sim. Puxo. Fechei o ponto. Então, ficou o ponto baixo, o cruzado aqui de cima. Agora, eu vou chegar no fechamento da carreira. Era isso que eu gostaria também de mostrar pra vocês. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo como ele fica bem escondidinho aqui, ó? O quinto ponto, ele vai ficar por trás. Então, eu introduzo aqui, saio aqui por trás, puxo. E aí, eu tenho os 5 pontos que eu preciso aqui, ok? Agora, eu tenho um fechamento. Lembra que eu falei pra vocês que esse cruzamento, uma hora ia chegar aqui no fechamento? Era isso que eu queria mostrar. Então, olha só, eu já tenho os pontos aqui daquele começo, né? Então, eu preciso fazer o cruzamento agora. Sendo que o cruzamento eu vou pegar aqui. Então, eu vou fazer por cima desse ponto aqui, ó, desse... como que fala? Desse cruzamento. Então, eu vou ter que pegar ele aqui abaixo, ó. Cruzo. E volto aqui naquele local que eu tenho que pôr debaixo do ponto. Pegando certinho aqui por trás pro fio não ficar torto. Solto um pouquinho de fio pro cruzamento ficar bonito. E fecho. Ok? Então, agora eu vou fechar com o ponto baixo, com o fechamento perfeito. Puxo a argolinha aqui. Ok? Então, ó, eu tenho cruzamento aqui, eu até vou puxar um pouquinho mais pra cá, tá? E aí, agora, eu não quero que meu ponto fique muito pra esquerda. Então, neste caso aqui, ó, que a gente fez o cruzamento, eu já vou fazer, eu vou puxar ele mais pra cá. Então, o que que eu venho aqui, ó, eu vou deixar essa argola mais comprida, introduzo a agulha aqui no meio. Ficou mais longo aqui a argolinha, tá vendo? E agora, puxo por dentro do baixo centrado, ok? Eu não tenho que ter 5 pontos aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 aqui, não tenho? Então, eu tenho que fazer com que a parte de cima também vai ficar com 5. Aqui vai ser o alongado dessa carreira, né? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. E eu tenho que pôr agora o ponto no baixo centrado aqui, ó. Nesse aqui do meio. Que ele sempre fica escondido, não tem jeito. Então, eu venho aqui por trás, puxo. E esse é o segredinho principal desse ponto. Você tem que conseguir com que sempre fique aqui no meio. Porque senão o seu fechamento vai chegar uma hora que vai estar lá no meio da bolsa. Ele não aparece, mas não é o correto. Então, eu fiz aqui, ó, os 2 centrados. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer o baixo centrado. Só que o meu baixo centrado, ó, esse aqui é eu fiz o de baixo, eu não vou pegar aqui, eu tenho que pegar ele aqui, ó. Esse já é o de baixo, eu venho aqui, puxo e volto a carreira. Só que eu não peguei certo, ó. E volto a carreira fazendo cruzamento. Então, gente, era isso que eu queria mostrar, para que você perceba que nestes fechamentos, ele acaba dando, às vezes, um pouquinho de diferença onde você tem que fechar. Mas agora eu volto a trabalhar o ponto fantasia aqui normal, ó. Então, vai ser 1, 2,
Desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, cada vez que você vai fazendo ponto, ele muda um pouquinho o jeito de fechar, mas você sempre vai ter esse cruzamento aqui na diagonal, ele vai formando o desenho que a gente deseja aqui da peça. Então, esse é uma dica que eu quis fazer um pouquinho mais para que você pudesse ver esse fechamento perfeito. Agora, eu vou subir a bolsa até a altura que eu quiser, né? Eu falei já lá no começo a quantidade de carreiras para que vocês vejam neste tamanho aqui que a gente fez com 16 correntinhas. Depois eu mostro para vocês, aqui eu fiz com mais correntinhas na base, o tamanho que ela ficou. Pessoal, aqui agora eu estou com 16 carreiras de altura trabalhadas, contadas a partir dessa primeira, que é só em pontos baixos. E eu vou mostrar para vocês com 16 carreiras, aproximadamente 18 centímetros de altura. Então, se você for fazer uma peça maior, você precisa de mais carreiras. Só que antes agora de eu fazer a finalização aqui em cima, eu vou trabalhar mais 4 carreiras de ponto baixo centrado simples, só o ponto baixo. Então, eu só mostrei para vocês essa altura ainda no ponto fantasia, para vocês terem uma ideia, porque de repente esse trabalho aqui, esse ponto, você pode utilizar até numa peça, por exemplo, como uma mateira ou um cesto, ou se você quiser fazer uma almofada, também fica um efeito bacana. Por isso que eu estou mostrando essa altura, tá? E a lateral, se vocês forem reparar, eu também estou sem aquela... não tem uma cicatriz aqui, tá vendo? Tá bem perfeito. Agora, eu vou subir mais 4 carreiras de ponto baixo centrado. Aqui eu já estou fazendo ponto baixo centrado, eu subi ele normal, como nós já fizemos nas outras carreiras. E eu quero mostrar para vocês aqui, justamente no cruzamento, como é que ele vai ficar. Então, eu coloco bem naquele ponto de trás, ó, eu faço ponto baixo centrado. E quando você chega nesse aqui que é cruzado, você vai fazer o centrado normal, pegando ele no meio ali. A única diferença é que o ponto está inclinado, mas ele vai ficar assim, desse jeitinho. Então, aqui não vai ter segredo, você vai fazer o baixo centrado igual você fez durante todo o resto aqui do ponto fantasia. E aí, você vai trabalhar 4 carreiras. Aqui é a mesma coisa que eu falei anteriormente, caso você queira uma peça maior e não queira mais trabalhar o centrado, você pode diminuir o número de carreiras ou aumentar. Vai depender do tamanho que você quer a peça. Ou se for uma bolsa maior, se você quiser essa parte aqui também maior, você pode. Outra coisa que você também pode fazer é fazer mais carreiras deste ponto fantasia. Eu quis parar aqui por conta da aplicação da alça, mas você pode, se quiser, fazer mais carreiras deste ponto até lá em cima. Fiz 3 carreiras aqui de pontos baixos centrados, eu tô fazendo o fechamento agora. Eu falei pra vocês que eram 4 carreiras que eu ia fazer aqui de pontos baixos centrados. Na verdade, são 3 carreiras de ponto baixo centrado e mais uma última carreira de ponto baixíssimo. Então, eu faço aqui o fechamento perfeito desse último ponto. Deixa eu só pegar ele direitinho aqui. Puxo, volto aqui. E agora, eu vou fazer essa última carreira de acabamento só com pontos baixíssimos. Então, eu saio aqui e já venho para o próximo ponto, para puxar o ponto baixíssimo. E agora é simples, você vai fazendo em todo o acabamento aqui dessa última carreira dos pontos baixos centrados em ponto baixíssimo. É só puxar e laçar. Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer esse acabamento, como eu fiz lá embaixo, eu também tô fazendo aqui, porque ele forma essa parte mais grossa aqui na abertura da bolsa, ele fica mais bonito. Então, agora é só trabalhar por toda a carreira e fazer novamente o fechamento perfeito aqui, que eu mostro pra vocês como é que eu faço. Cheguei no último ponto, puxo, faço aquela argolinha mais folgadinha, eu já vou, inclusive, cortar aqui o fio. E aí, é o mesmo fechamento que nós fizemos lá na base. Você põe a pontinha aqui do fio na agulha.
passa por baixo. Puxa com cuidado aqui. Escapou da agulha. E eu volto aí, então, por dentro aqui do último ponto, lá pra trás. Puxa. E aí, ele forma essa continuidade da correntinha. E aí, aqui não tem segredo, você só vai passar por dentro da bolsa e esconder essa pontinha. E essa primeira parte agora já está pronta, a gente só vai pregar a alça e o fecho imantado, está pronta a nossa peça. Agora que nós já finalizamos, eu fiz todo o acabamento aqui em cima, eu coloquei esses marcadores de carreiras aqui, você pode fazer com alfinete, com um fiozinho colorido, seja lá o material que você tiver, que é justamente para marcar aonde você vai colocar as alças. Isso aqui ajuda que você não deixe as alças tortas de um lado para o outro. Então, aqui, ó, eu coloquei já o marcador de carreira, justamente para que eu tenha exatamente o parâmetro onde eu estou costurando as duas alças, né? Eu marquei os dois lados iguais aqui, exatamente no mesmo ponto. E agora, para fazer a aplicação da alça, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu já coloquei o fio aqui na agulha. Eu vou primeiro prender aqui por dentro dos pontos, para que fique bem... para que fique mais fácil, na verdade, né, na hora de costurar. Então, venho aqui, prendo, deixo ele bem firme. Aliás, bem firme não, bem escondidinho. Aí, agora, eu venho e volto um ponto que é para não precisar fazer nó. Porque o nó, ele vai ficar um pouco grosseiro aqui nessa parte superior. Então, eu evito fazer o nó justamente por isso, ó. Eu passo uma vez, prendo o fio e agora eu venho mais uma vez pra cá. Pra deixar ela bem... o fio bem firme aqui. Agora sim, ó, se eu puxar, ele não vem, tá vendo? Então, agora, eu passo a agulha pra frente. Vou primeiro passar aqui pro ponto de baixo. É que isso aqui é um trabalho que você faz um pouco mais próximo do seu corpo. Aqui eu estou um pouquinho mais longe, então, às vezes eu fico um pouco sem apoio. Vocês vão estar com a alça e a bolsa no colo ou em cima de uma mesa mais fácil, fica um pouco melhor. Então, ó, puxei todo o fio pra cá. Agora, qual que é o segredo? Deixar o fio o mais retinho possível aqui, para que ele fique bonito na costura, tá? Então, ó, ponho aqui, puxo, deixo ele reto. E agora, é costurar normal. Você vai puxando o fio aqui pra trás. E ele vai ficando retinho aqui na frente. Aí, você vai vir direto aqui pelos pontos. Por que que eu também fiz a opção de trabalhar essa parte superior aqui somente em ponto baixo centrado? Porque eu acho que fica mais fácil na hora de costurar e deixar essa alça aqui mais perfeita. E mais fácil de você encontrar o buraquinho aqui para colocar a agulha. Então, este foi um dos motivos da minha escolha. Como eu falei anteriormente, você pode fazer o ponto fantasia até essa parte superior ou não. Mas, se você escolher fazer, fica um pouco mais fácil, ó. Aqui, eu tenho que puxar a alça justamente para que ela fique exatamente aonde eu escolhi ali na marcação. Então, por isso que me ajuda a deixar essa alça mais perfeita. Então, aqui, gente, é esse trabalho. Você vai trazendo o fio
aqui pra frente e procure abrir para que ele fique o mais perfeito possível. Então, eu abro aqui e daí puxo, introduzindo a agulha para trás. E aí, você vai fazer a mesma coisa com as duas alças, lógico, dos dois lados. Lembrando que esta alça, ela tem essa parte aqui que é pré-pegada, então, você não pode deixar ela muito para baixo. Ela tem que ficar mais ou menos no máximo, aqui no limite da costura da altura da bolsa, para que ela tenha essa pegada. Então, você costura dos dois lados e arremata os dois fios e a gente tá praticamente finalizando a peça. Terminei a peça, fiz toda a costura aqui da parte superior com as duas alças. Eu já preguei aqui dentro o botão imantado e também coloquei a alça. A minha sugestão para essa bolsa é que além da alça de mão, que você vai colocar a alça de madeira, você também tenha uma alça de ombro. Porque a alça de ombro ela é um complemento onde você vai deixar sua peça ainda mais sofisticada, com um toque bastante especial. E qual que é a minha sugestão neste caso? Eu utilizei essa alça de corrente de metal com agulha de mão. Eu só passei aqui por dentro dos elos da corrente de metal um fio de malha. E no finalzinho aqui, eu apenas colei, fazendo esse acabamento aqui, que é o fio de malha colado. Você dá um pinguinho de cola e ele fica desse jeitinho aqui, ó. Dos dois lados eu fiz igual. Coloquei um pinguinho de cola no tecido e deixei ele acabado desse jeitinho aqui, tá? Ou se você quiser costurar, mas eu acho que a cola, ela é bacana porque ela facilita o trabalho e fica bem perfeitinho. O mosquetão redondo e a peça ficou pronta. Como eu falei anteriormente, eu queria mostrar para vocês a diferença numa peça maior. Eu vou colocar aqui em cima para vocês verem a diferença das duas peças. Essa daqui ficou menor e essa daqui, eu fiz essa base aqui com 20 correntinhas de início. Vocês sempre perguntam bastante como que é uma peça maior ou uma peça menor. Neste caso, eu fiz a maior, 20 correntinhas de início, fiz aquela correntinha de acabamento na base, com o caninho, tudo igual. A única diferença é que, neste caso aqui, trabalhei as duas carreiras, mas tem mais correntinhas, então, o tamanho no comprimento da base ficou maior. Eu vou colocar aqui com a fita métrica. Olha só, essa base ficou com aproximadamente 32 centímetros de largura. E aquela outra, como nós já tínhamos visto, ela ficou com aproximadamente 26,5, mais ou menos, 27. Então, essa é a diferença que você tem de tamanho. Isso dá uma diferença grande no geral da peça. No caso, você queira fazer uma peça maior, essa é uma das opções, né? Se você for fazer com 20. Só que tem uma diferença nessa daqui. Eu fiz ela com 19 pontos fantasia, 19 carreiras do ponto fantasia, que é esse ponto fantasia cruzado. E aqui em cima eu fiz igual com 3 carreiras de ponto baixo centrado. O que eu vou fazer de diferente nesta peça? Aqui, eu achei que ela vai ficar mais charmosa se nós fizermos uma prega na lateral. Ela vai ficar com um espaço interno grande, mas a boca, ela não precisa ficar tão grande, tão larga. Essa é só uma questão de gosto mesmo. Se você quiser, não precisa formar essa prega. Você pode fazer ela aberta, como nós fizemos a outra. Mas aqui eu tô dando uma segunda opção para esta peça. Então, você vai ter essas duas pregas aqui na lateral. Eu já contei aqui, eu tenho 8 pontos nessa lateralzinha. Tá? Então, você pode, inclusive, se quiser, marcar com um alfinete. O que vai ser diferente desta para outra que nós já fizemos? Quando você termina as 3 carreiras de ponto baixo centrado, você vai fazer aquela carreira de pontos baixíssimos, que é uma carreira de acabamento aqui nessa última partezinha de cima da bolsa. Só que se você fizer o ponto baixíssimo aqui para depois costurar a peça aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma parte um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais de volume. E isso dificulta um pouco na hora de costurar. Fica muito grosseiro, assim. Eu acho que fica mais gostoso de costurar e mais elegante na peça se a gente fizer dessa forma,
tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu já passei o último pontinho aqui pra trás, tá? Fiz o fechamento como a gente fez em todas as carreiras. Vou puxar ele aqui pra frente. E agora, como eu já tinha marcado, olha, ele continua inclusive formando a prega, eu venho diretamente pegando aqui, ó. Eu vou só deixar o fio bem justinho. E eu já quero pegar aonde eu vou fazer a prega. Então, o que vai acontecer? Ele me ajuda, o ponto baixíssimo, a fechar esta prega aqui em cima. E aí, eu já tenho praticamente como se fosse a costura mesmo. E como eu estou fazendo no crochê, ele vai ficar bem firme, não tem perigo de soltar este fio daqui, né? E o mesmo vai valer para o lado de lá. Então, você vai trabalhando dessa forma até chegar na outra prega e vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu saio do fio daqui pra cá. Você vai fazer a mesma coisa, né, com a lateral. Você vem direto deste ponto para este ponto aqui, pulando. Então, ele vai fechar e vai ficar bem apertadinho aqui. E trabalha até a outra lateral. Então, essa é a única diferença das duas peças. É a finalização onde eu fiz essa prega na parte superior. Prega o botão, prega a alça que você desejar. Eu também vou utilizar uma alça de corrente com o fio. Assim, vocês vão ver ali na foto a finalização. Mas essa é a diferença da peça grande para pequena na quantidade de carreiras. Porque às vezes vocês ficam em dúvida se vale a pena, quantas carreiras, quantas correntinhas de início você vai colocar aqui na base. Porque o aumento da bolsa, ela precisa iniciar nessa correntinha aqui de base. Se você não fizer o aumento aqui e você trabalhar a mesma quantidade de correntinhas com mais uma carreira aqui, o que vai acontecer? A bolsa não vai ficar tão ovalada, ela vai ficar mais quase que redonda. Então, essas são as diferenças. Pode ser feita dessa forma, com 3 carreiras na base? Também pode. Mas aqui você vai continuar com ela um pouquinho mais estreita, porém mais larga. E aqui ficou uma peça com um espaço interno bastante grande. Quantidade de material. Como eu falei no começo lá da aula, para a peça na cor avelã, que é essa daqui, eu utilizei 1,5 rolo. Sobrou metade do rolo daquela lá. E nessa daqui, sobrou um pouco mais da metade do rolo, e eu utilizei 2,5 rolos. Ela é uma peça grande, então por isso que ela vai mais material. Então, só para vocês saberem as quantidades. Então, naquela 1,5 rolo, nessa daqui 2,5 rolos, e sobra essa quantidade. Na verdade, um pouquinho menos de meio rolo. Então, aqui seria mais ou menos 2 rolos e 1/3 do terceiro novelo. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem falar conosco, todos os materiais vocês vão encontrar lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. E vocês também podem falar conosco e fazer os pedidos também através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Obrigada por assistir a aula, não se esqueçam de curtir e até a próxima!